Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Vamos prosseguir nossa matéria, nosso estudo aqui sobre cumprimento de sentença. Então, na aula de ontem, nós falamos de cumprimento de sentença que reconhece, né, a exigibilidade de dever de fazer, de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa. Enviei alguns julgados para vocês a respeito disso. Hoje a gente vai começar falando de um outro julgado que eu apenas mencionei ontem para vocês, que trata da questão atinente à possibilidade de alteração da multa, né, que já houver incidido, com base no artigo, na verdade, o que gira em torno da inteligência do parágrafo 1º do artigo 537 do Código de Processo Civil. O 537 do Código, o artigo 537 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º, estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, ou excluí-la, né? Daí colocam ali as condições que devem estar presentes para que isso aconteça. Então, o que muita gente na doutrina tem sustentado é que, e assim também na jurisprudência chegou-se a decidir, é que como o artigo 537 refere-se à possibilidade de alteração da multa vincenda, acompanhem comigo, pessoal, por gentileza, aí no Código de Processo Civil de vocês. Se vocês não tiverem aí fácil, eu estou colocando na tela. Multa vincenda, né? O fato de o parágrafo 1º do artigo 537 se referir textualmente à possibilidade de alteração da multa vincenda significaria que o legislador teria vedado a possibilidade de alteração da multa vencida, tá bom? E me parece que esse modo de pensar, sobretudo no contexto do Código de Processo Civil de 2015, ele é correto. Mas, pessoal, eu chamo a atenção de vocês, e eu apenas mencionei isso ontem, e hoje eu quero colocar aqui para vocês, chamar a atenção de vocês e colocar na tela com os dados, né? Chamo a atenção de vocês para a existência de uma tendência na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, né? Então eu trouxe aqui para vocês uma decisão, no sentido de que, enquanto a multa estiver em debate, enquanto a multa estiver em discussão, né, ela ainda não é considerada vencida. Então, o simples fato de, por exemplo, ter acontecido o evento referido pelo juiz, com base no qual incidirá a multa, então eu coloco ali, multa diária de R$1.000 a contar do 16º dia, se até o 15º dia o réu não fizer tal coisa, uma determinada atividade. Não cessar o uso indevido da marca, não instalar filtros que impeçam que contaminantes vão para o alimento que ele comercializa, enfim, qualquer prestação de fazer e não fazer. Então, o que se tem entendido mais recentemente é que o simples fato de acontecer esse evento a que se referiu a decisão que fixou a medida coercitiva não torna a multa vencida, né? Então vejam o que diz aqui esse julgado que eu mencionei aqui para vocês. Vejam, está escrito: o recorrente alega violação ao artigo 537, parágrafo 1º do CPC de 2015, defendendo que a partir da vigência do CPC de 2015 não é possível a alteração da multa vencida, somente sendo possível alterar a multa cominatória vincenda. E isso decorreria da leitura do parágrafo 1º do artigo 537, que me parece um modo de pensar apropriado, aliás. Mas, e aqui é importante colocar para vocês, nesse julgado, é uma decisão monocrática proferida pela ministra Nancy Andrighi no final de 2019, ela colocou o seguinte, olha, registre-se, por fim, que o recorrente afirma não ser possível a redução do valor da multa vencida nos termos do parágrafo 1º do artigo 537, uma vez que tal dispositivo dispõe apenas acerca da alteração de ofício do valor da multa vincenda. Acontece
que enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título de multa cominatória, não há que falar em multa vencida. Então vejam esse trecho aqui, ó, que eu vou destacar especificamente. Enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título de multa cominatória, não há que falar em multa vencida. Então, de acordo com esse modo de pensar, enquanto estivermos debatendo, por exemplo, se aconteceu o evento, não aconteceu o evento, incidiu a multa, não incidiu a multa, eu cumpri ou não cumpri aquilo que o juiz havia determinado que eu cumprisse. Enfim, todas essas circunstâncias, de acordo com essa decisão aqui, vão fazer com que a multa não seja considerada vencida ainda. Eu fiz questão de trazer esse julgado para vocês. Deixa eu chegar aqui para os dados da decisão. Eu fiz questão de trazer esse julgado aqui para vocês, pessoal, proferido no recurso especial, né, pela ministra Nancy Andrighi, no recurso especial número 1849005, tá? Porque, embora se trate de uma decisão monocrática da ministra Nancy Andrighi, não é decisão da turma, não é decisão de órgão colegiado do STJ, essa decisão da ministra Nancy vem sendo citada como precedente em vários acórdãos da terceira e da quarta turma do STJ. Então, várias decisões colegiadas da terceira e da quarta turmas do STJ, que são as turmas, pessoal, que se dedicam às questões de direito privado, têm aplicado aquela orientação que eu mencionei ontem, na aula de ontem, no sentido de que é possível verificar se a multa que já incidiu não ficou excessiva demais, e daí eles reduzem o valor da multa, né? Com base nessa decisão aqui referida. E assim também, com base na jurisprudência que vem se plasmando com base nesse precedente, parece possível afirmar, ok, que vem se ampliando entre nós, na jurisprudência, pelo menos manifestada pelas turmas de direito privado do STJ, essa ideia de que enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título de multa cominatória, não há que falar em multa vencida. Então, multa vencida, sob esse ponto de vista, seria aquela que se tornou absolutamente indiscutível, né? Quanto à sua incidência, quanto à sua exigibilidade, etc. Então, multa vencida não seria aquela em que verificada determinada circunstância referida na decisão proferida pelo juiz. Para que a multa se repute vencida, inclusive isso teria que ter sido superado. Ou seja, não se controverte mais acerca de nada, né? Então a multa é vencida. Então a gente só vai discutir agora, de agora em diante, realmente, é a cobrança do valor devido, né? Vamos aguardar. Tem outras decisões nesse sentido, como mencionei aqui a vocês, mas essa me parece a mais importante, porque, embora monocrática, é a que foi mais citada. Então, o que é precedente, pessoal? A gente já falou sobre isso na nossa disciplina. O precedente não é algo que vamos imaginar que eu sou juiz no tribunal, por exemplo, eu vou proferir a decisão e eu digo, isso aqui é um precedente. Na verdade, os precedentes, eles são reconhecidos como tais pelo segundo juiz, pelo segundo tribunal, né? O caso líder, ou leading case, que o pessoal usa a expressão em inglês, ele não é líder porque ele se auto-intitula líder. Ele é reconhecido como caso líder. Então, são os julgados posteriores do STJ que vão citando essa decisão que eu coloquei aqui na tela para vocês, né? Como precedente, como decisão cujo conteúdo tem que ser observado. Então, ontem eu fiquei devendo isso daqui, eu lembro até que procurei, né, estava na tela, mas daí para não perder tempo, eu disse, olha, fica para amanhã. Então, aqui cumprindo aí o nosso compromisso, essa decisão fica aí para registro de vocês. Agora a gente vai prosseguir, pessoal, falando de cumprimento de sentença relacionada ao pagamento de quantia em dinheiro. Mais especificamente, vamos falar do procedimento que está ali descrito nos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil. Mas eu gostaria de começar com vocês um pouco antes,
falando ali do artigo 513. Isso é adrede, isso é intencional. Porque ontem mesmo a gente falou do cumprimento de decisão que reconhece dever de fazer, não fazer, entregar coisa, que está no Código de Processo Civil, pessoal, dentro ali do mesmo título, que é o título 2º do cumprimento de sentença, né? Então, no título 2º do cumprimento de sentença, o Código de Processo Civil trata de todas as formas de execução de sentença ali disciplinadas no CPC, inclusive algumas especiais, como a de alimentos, né? Que a gente vai ver mais para frente, ok? Agora, reconhecer que nós estamos diante de formas variadas de execução de sentença não significa dizer, pessoal, que todas as formas, os modos e formas de cumprimento de sentença se dão do mesmo modo. Não. Então vejam que o legislador, aqui no parágrafo 1º do artigo 513, prestem atenção comigo aqui, por favor, vejam aqui o que eu estou colocando na tela, ou coloquem aí no computador que vocês estão assistindo. Está escrito ali, ó, o cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, e já disse a vocês que dever de pagar quantia, sempre que o Código usa essa expressão, pagar quantia, sem dizer quantia de quê, é quantia de dinheiro. Tá? É quantia de unidade monetária. É quantia em pecúnia. É R$1.000, R$100.000, R$1 milhão. Podendo ser, inclusive, essas unidades monetárias, esse montante, calculado a partir de um critério apontado no título como hábil à definição do valor devido. Então, o valor correspondente a 1.000 sacas de soja, o valor correspondente na cotação oficial do dia, né? O valor correspondente a $1 milhão norte-americanos na cotação oficial do dia 13 de maio. Né? Isso é bastante comum. Né? Há, inclusive, alguns contratos que são, cujo montante, cujo valor devido é calculado, né, à luz desse critério. Eu fiz um parecer há bem pouco tempo atrás que tinha a ver com cláusula de arbitragem, mas tinha a ver exatamente com esse problema. Eu vou ver se eu consigo apagar o nome, né, os dados dos processos e o nome das partes para mostrar para vocês aqui, em respeito à privacidade do pessoal que me encomendou o parecer. E o problema dizia respeito exatamente a isso, a calcular o valor devido a partir de unidades, né, de valor monetário de uma moeda estrangeira. Né? Então, valor correspondente a X mil ou X milhares de dólares. Isso, né, corresponde a verificar se a obrigação, a definição do valor devido. Né? Então, nesse caso, também estou diante de dever de pagar quantia em dinheiro. Agora, notem, o cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia provisória ou definitivo far-se-á a requerimento do exequente. Prestem um pouco de atenção aqui comigo, pessoal. Qual é a natureza desse requerimento do exequente? Na nossa doutrina, pode-se dizer que há uma orientação majoritária e uma minoritária. E já antecipo a vocês que eu sigo a orientação minoritária. Né? Eu escrevo isso, vocês que estão lendo aí a matéria um dos meus livros, né? Sobretudo o curso de processo civil, em que eu falo melhor disso, né? Eu defendo que esse requerimento não é um mero requerimento incidental no curso do processo. Né? Esse requerimento ele tem todas as características, né, de uma demanda nova, de uma nova demanda, a demanda executiva, no sentido de que, se não houver essa provocação referida no artigo 513, não pode haver execução da sentença que condena o réu a pagar quantia em dinheiro. Então é diferente da hipótese que nós mencionamos ontem, que é prevista nos artigos 497 e 536 do CPC, ou 498 e 538 do CPC, em que o juiz que reconhece a existência do dever de fazer, não fazer, entregar coisa do réu, ele na sentença já determina a prática de atos executivos. Então há na doutrina autores que dizem que essa sentença do artigo 497, acumulado com o artigo 536, seria uma sentença condenatória também. Mas o conceito de sentença condenatória tradicional da doutrina, pessoal, é o de sentença que se limita apenas a condenar. Ela não autoriza a execução automática. Né?
Para aqueles que consideram a opinião do Pontes de Miranda apropriada para esse tipo de dilema, essa sentença nós chamaríamos de sentença executiva, porque é a sentença que reconhece o dever do réu, ou o direito do autor, se preferirem, e na própria sentença, o juiz não se limita a dizer que o réu deve, mas já determina a prática de atos executivos tendentes à realização do direito que ele, juiz, reconhece. Agora, ele, juiz, não pode fazer isso na sentença condenatória, porque o cumprimento da sentença condenatória, que condena o réu a pagar quantia em dinheiro, de acordo com o artigo 513, parágrafo 1º, sujeita-se a requerimento do exequente. Logo na sequência, ali no artigo 523, o Código vai dizer isso de novo. A partir do artigo 523, né, o legislador vai tratar do cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. O que é a obrigação de pagar quantia certa? Repito, é a obrigação de pagar quantia em dinheiro. E também aqui está explícito no caput do artigo 523 que essa execução dessa sentença, pessoal, não se faz de ofício. Não se faz de ofício. A execução da sentença que condena o réu a pagar quantia depende de nova demanda, nova provocação do credor. Repito mais uma vez, porque aqui eu tenho que ser fiel a vocês, né? Eu não posso falar como professor apenas a minha opinião. Eu tenho que dizer a vocês que, apesar de, a meu ver, e de outros autores que eu sigo, esse requerimento do exequente corresponder a uma nova demanda, parte expressiva da doutrina considera que o cumprimento de sentença, ou a execução da sentença, é uma mera fase de uma ação que já vem em curso. Então, quando o juiz determina a requerimento do credor que o executado seja, que se dê prazo ao executado para que ele pague em 15 dias, né? Como nós veremos na sequência, que está ali no artigo 523 também, né? No caput também, aliás, para muitos, isso aqui só é uma fase da ação que já vem antes. Então, a sentença sob esse prisma encerra a fase de conhecimento, mas eu vou iniciar a fase de cumprimento do processo, da sentença, que é uma fase do mesmo processo, né? Eu entendo que não, porque se fosse uma fase do mesmo processo, o processo teria que prosseguir de ofício, certo? É o impulso oficial, né? E não haveria necessidade de eu depender do requerimento da parte, ok? Então, atenção, para fechar esse aspecto que eu falei aqui. O cumprimento da sentença que condena a pagar dinheiro não é igual ao cumprimento da sentença que determina a prestação de fazer. Ou não fazer ou entregar coisa. Pagar quantia em dinheiro, o juiz não pode executar de ofício, depende de demanda do credor, ok? Prestação de fazer ou não fazer, a lei determina que o juiz deve executar de ofício a sentença. Pode ser por requerimento da parte também, mas a própria lei diz que é de ofício, né? Claro que isso vai ser verificado caso a caso. Então, essa é a primeira diferença. A segunda diferença, e já aproveitando o gancho de algo que a gente falou muito na aula passada, e falaremos um pouco hoje também, na aula passada e no começo desta, a gente falou da multa que o juiz pode fixar, multa diária, né? Que o pessoal escreve astrente, né? Vocês vão ver com muita frequência nas decisões, nas petições, astrente, que é uma expressão francesa, né? Astrante, né? Que parece que se pronuncia. Eu não sou bom em francês, já disse. Mas aqui no nosso dia a dia a gente já usa corriqueiramente a forma abrasileirada da palavra. Todo mundo já fala astrente mesmo, né? Como se fosse... Mas é uma multa fixada pelo juiz. É uma medida coercitiva, fixada pelo juiz. O valor da multa não está na lei, né? Muitos julgados dizem que pode servir como parâmetro, né, como teto máximo, o valor da obrigação contratual, por exemplo. Mas isso é só um parâmetro, mesmo porque é um parâmetro possível, mesmo porque não é um parâmetro apropriado para todos os casos, já que há obrigações, né, que não são quantificáveis monetariamente. Então, o que dizer, por exemplo, se eu ajuizo em favor de um usuário de um plano de saúde, uma ação para compelir o plano de saúde a autorizar um procedimento médico, né? Então, uma pessoa precisaria fazer uma cirurgia urgentemente, de qualquer procedimento cirúrgico, urgentemente, né? A família está preocupada e tal. Daí você vai lá e pede autorização para o plano de saúde,
e cai no limbo o teu requerimento, o teu pedido de autorização para o procedimento cirúrgico. Daí você ou até pior, é negado, né, pelo plano de saúde. Daí você move uma ação contra o plano de saúde para que o plano de saúde seja compelido a autorizar a cirurgia. Qual o valor da multa diária? Então, para aqueles que dizem que o valor do contrato seria um parâmetro, mas o bem da vida, o bem protegido aqui, desculpa a redundância, é a vida do usuário do plano de saúde, né? A saúde do usuário, qual o valor? Então, eu não posso estabelecer como parâmetro, por exemplo, o valor anual do contrato. Então, se a pessoa paga de plano de saúde ali, exemplo, né, R$500 por mês, vai dar R$6.000 no ano. Isso não pode ser parâmetro para a multa, né? Então, o valor da obrigação principal nem sempre é parâmetro seguro para a fixação, né, da multa como medida coercitiva. De todo modo, e aqui o que importa, pessoal, é que a multa, nesse caso, aqui estou me referindo aqui, né, nos termos do artigo 536 do Código de Processo Civil, né, vejam, o juiz poderá determinar, dentre outras medidas, a imposição de multa, e o artigo 537, né, fala dos critérios a serem observados. E a lei diz, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para o cumprimento do preceito. De todo modo, importante, e para fechar esse ponto, a multa, nesse caso, tem seu valor fixado por decisão judicial. É diferente da multa que incide, pessoal, no caso da sentença que determina, da execução da sentença que reconhece a exigibilidade e a obrigação de pagar quantia certa. Porque nesse caso, diz a lei, parágrafo 1º, que a multa que incide, ela é de 10%. Então, aqui, essa multa também é uma medida coercitiva, mas é uma medida coercitiva legal, não judicial. É uma multa legal, não uma multa judicial. Então, a multa do artigo 523, né, ela incide de uma vez só no percentual de 10%, ou seja, multa de 10%, né, sobre o valor da condenação. E o juiz não pode ampliar ou mudar esse valor dessa multa aí, esse percentual dessa multa aí que vai incidir nesse caso aqui referido. Então, por exemplo, mas o réu foi condenado a pagar indenização por perdas e danos, mas não foi doloso, ele não agiu dolosamente no acidente de trânsito, foi uma culpa leve, não importa, ele é responsável, foi condenado a pagar, e se ele não cumprir nos termos da lei, incide essa multa de 10%. Entenderam essas diferenças? E vejam, pessoal, para vocês que estão estudando esse tema, a gente está aqui na faculdade de Direito, né, no 4º ano, para vocês que estão estudando esse tema, para muitos de vocês que provavelmente estão vendo esse tema pela primeiríssima vez, isso tem um grande sabor de novidade e pode parecer até meio óbvio isso que eu estou falando aqui. Mas na jurisprudência se controverteu, na doutrina e na jurisprudência se controverteu e se controverte a respeito, né? Vejam aqui, eu selecionei um julgado para vocês do Superior Tribunal de Justiça, recente, decisão de março de 2021, terceira turma, ministro Moura Ribeiro, relator, e ele colocou aqui, no item 3 da ementa, eu peço a vocês que depois leiam a íntegra do julgado, né, no recurso especial 1837211, tá? Mas ele colocou aqui na ementa, que é o trechinho que eu vou destacar, o seguinte, que com o advento do novo Código de Processo Civil, que é o Código de 2015, o início da fase de cumprimento da sentença para pagamento da quantia certa passou a depender da provocação do credor. Na verdade, pessoal, antes, à luz do Código revogado, já dependia de provocação do credor, né? Agora, o que acontece hoje é que fica bem claro que essa multa ela vai incidir apenas depois de o credor requerer que o executado seja intimado para o cumprimento da obrigação. Então, leiam comigo ali, por favor, de novo, o que dispõe o artigo 523, caput e parágrafo 1º. Vejam, vamos ler aqui, peço um pouquinho de atenção para vocês, né? Caput, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente. Então, uma vez o exequente tendo apresentado o seu requerimento nos termos do artigo 524,
né, o executado será intimado para pagar o débito em 15 dias, acrescido de custas se houver. Não ocorrendo, diz o parágrafo 1º, o pagamento voluntário no prazo do caput, o débito acrescido de multa de 10%, né, e também honorários de advogado de 10%. E, além disso, não efetuado o pagamento voluntário, será expedido desde logo o mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Então, vejam, pessoal, para evitar a incidência da multa a que se refere o artigo 523 do Código de Processo Civil, o executado deve depositar a quantia em dinheiro devida, o valor devido. Alguém de vocês pode dizer assim, mas professor, você acabou de dizer que o executado vai poder apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença depois. A gente falava ali, né, no começo a respeito disso, né? E diz o parágrafo 3º que a gente acabou de ler, que não havendo pagamento voluntário, será expedido mandado de penhora, seguindo-se atos de expropriação. Mas imaginem que o executado, embora à luz do Código de Processo Civil de 2015 não seja mais imprescindível a penhora para que ele apresente a impugnação ao cumprimento de sentença, imagine que o executado compareça no prazo de 15 dias. Olha, prestem atenção nisso aqui. O executado comparece no prazo de 15 dias, referido no artigo 523, mas ele não faz o pagamento em dinheiro. Ele comparece e diz assim, excelência, tá, o valor da condenação é R$1 milhão, venho pela presente oferecer em garantia esse imóvel, que está avaliado em R$2 milhões, para que a multa não incida, porque eu vou impugnar o cumprimento da sentença na sequência. Nesse caso, a indicação de bens à penhora impede a incidência da multa? A resposta é negativa, pessoal. Eu vou colocar aqui para vocês, inclusive, uma sucessão de julgados que tratam desse tema, né? A multa a que se refere o artigo 523 do Código de Processo Civil, então aqui é um trecho da fundamentação de um acórdão que eu achei bem bacana, bem interessante, que tem como relator o ministro Raul Araújo, né? Ele cita 2 julgados, esse julgado que eu estou citando aqui para vocês é embargos de declaração no agravo interno, no agravo em recurso especial número 1642931, né? Depois eu peço a vocês que vejam a íntegra dessa fundamentação, e um trecho aqui que ele cita 2 decisões também recentes do STJ, uma da 3ª, outra da 4ª turma, né, que são as turmas de direito privado do Superior Tribunal de Justiça, em que se disse isso, que a multa a que se refere o artigo 523 do CPC, de 2015, será excluída, ou seja, ela não incide apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo. Tá? Ou seja, ele não pode dizer assim, olha, excelências, olha, excelência, né, o juiz de primeiro grau, eu estou depositando o valor aqui porque eu vou impugnar o cumprimento de sentença. Ora, se você deposita o valor porque você quer garantir a execução da sentença, a fim de que, na sequência, você apresente a impugnação ao cumprimento de sentença, isso não é pagamento. A multa de 10% do artigo 523 não incide se você depositar o valor devido a título de pagamento. Se você quiser depositar o valor a título de penhora, por exemplo, isso não evita a incidência da multa. Tem outro julgado, igualmente recente, que eu gostaria de destacar aqui para vocês também, proferido no julgamento de um outro recurso especial, que é o recurso especial número 1863289, né? Também recente, de outubro de 2020, né? Em que se decidiu exatamente nesse sentido. O oferecimento de bens à penhora ou a substituição da penhora pelo seguro-garantia, que existe a possibilidade, né, de haver penhora com base no seguro-garantia, não impede a incidência da multa e dos honorários dos termos do artigo 523, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Por quê? Porque a multa a que se refere esse artigo 523 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º, ela tem por propósito, pessoal, compelir o executado, né, fazer com que o executado cumpra a obrigação.
né, compelir o executado ao cumprimento da obrigação. Deixa eu ver se eu selecionei mais alguma decisão aqui sobre isso, né? Tá, ok. Bom, exatamente isso, tá certo. É interessante observar, ok, que em alguns casos, né, a gente vê a jurisprudência interpretando manifestação de vontade ou o complexo de eventos, né, que acontecem no processo, de modo a afastar a incidência da multa. Então, por exemplo, já vi decisões no sentido de que o executado depositou o valor devido em dinheiro, né, dizendo que ia impugnar o cumprimento de sentença, mas ele não impugnou o cumprimento de sentença. Daí o exequente foi lá, requereu o levantamento do dinheiro. O juiz deferiu, o executado não se opôs, né? Não pode o exequente requerer a multa depois. Porque, embora o executado tenha dito que ele estava fazendo aquele depósito para impugnar o cumprimento de sentença, ele acabou não impugnando e acabou não se opondo ao levantamento da quantia pelo exequente. Então, sob esse ponto de vista, considerando que essa multa tem uma finalidade coercitiva, ora, a finalidade coercitiva foi atingida. A finalidade da multa foi atingida, porque o executado depositou o valor em dinheiro, e embora ele tenha afirmado no primeiro momento que ele iria impugnar o cumprimento de sentença, ele não fez isso, né? A dívida ficou satisfeita, né? E daí a multa não incidiria. Agora, é interessante notar, eu mencionei isso, né? No contexto do Código de Processo Civil de 2015, pessoal, o modo como o executado vai se opor à execução é através da impugnação ao cumprimento de sentença, e essa impugnação ao cumprimento de sentença independe de penhora ou nova intimação. Agora, vejam só que interessante como é o prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. Diz o artigo 525, deixa eu colocar aqui na tela também para vocês, caput, que o prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença, ele se dá transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário. Então, eu vou ter dois prazos sucessivos. O prazo do artigo 523, que é o prazo para pagamento em 15 dias, e se eu não pagar em 15 dias voluntariamente, daí tem início o prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. E essa impugnação ao cumprimento de sentença independe de penhora ou nova intimação. Ou seja, o prazo é sucessivo, é automático, e não depende de penhora. Percebam, essa expressão está aqui, pessoal, independe de penhora, porque o legislador, né, do Código de 73, mesmo após a reforma, ele previa a penhora como condição para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, mas isso mudou. Eu trouxe para vocês aqui um julgado do STJ, também recente, né, em que o Superior Tribunal de Justiça chama atenção para isso. Diz ali, ó, no CPC 15, com a redação do artigo 525, parágrafo 6º, né, a garantia do juízo deixa expressamente de ser requisito para a apresentação do cumprimento de sentença, na verdade, da impugnação ao cumprimento de sentença, né, passando a se tornar apenas mais uma condição para a suspensão dos atos executivos. Então, vejam, a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 526 do Código de Processo Civil, parágrafo 6º, ela não tem efeito suspensivo, mas pode ter efeito suspensivo, dentre outras condições, desde que haja a penhora, né, ou calção suficientes, né. Daí diz aqui o legislador, diz o STJ ainda nesse julgado, que por essa razão, no atual Código, a intimação da penhora e termo de depósito não mais demarcam o início do prazo para a oposição da defesa do devedor, sendo expressamente disposto no 525 caput o prazo de 15 dias para a apresentação da impugnação. Né? Então, prossegue aqui para concluir. Mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para o pagamento voluntário, o prazo para apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos 15 dias contados da intimação para o pagamento do débito. Então, são dois prazos sucessivos de 15 dias, prazo para o pagamento voluntário. Não havendo pagamento voluntário, já tem início automaticamente o prazo de 15 dias para impugnação ao cumprimento de sentença. E a impugnação ao cumprimento de sentença não depende de penhora prévia. Essa penhora, no entanto, vai ser um requisito
para a concessão de efeito suspensivo. Agora, notem vocês, pessoal, ali no artigo 525 do Código de Processo Civil, que o legislador, ele estabelece um rol de matérias que podem ser alegadas pelo executado em sua defesa, né? Artigo 525, parágrafo 1º do CPC. Nesse ponto, pessoal, duas observações importantes. Primeira e rápida. Esse dispositivo tem o seu conteúdo muito parecido com o conteúdo do artigo 535 do CPC, que, por sua vez, trata da impugnação ao cumprimento de sentença relacionada à execução contra a fazenda pública, tá bom? A gente já vai falar dele, inclusive eu tenho um julgado daqui a pouco, que eu vou citar aqui, que trata desse tema, né? Então, na impugnação ao cumprimento de sentença, eu posso alegar as matérias aqui referidas. É interessante notar, então, veja, ilegitimidade da parte, inexecuibilidade do título, penhora incorreta, etc, etc. E, por fim, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, inovação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Então, matéria como prescrição anterior à sentença, eu já não posso alegar na impugnação ao cumprimento de sentença. Temas ou vícios da decisão que, eventualmente, né, vamos imaginar, a decisão transitando em julgado, eu posso alegar através da ação rescisória, eu não posso alegar impugnação ao cumprimento de sentença. A impugnação ao cumprimento de sentença é muito parecida com os embargos à execução de título extrajudicial, porque tanto a impugnação ao cumprimento de sentença quanto os embargos à execução fundada em título extrajudicial são procedimentos especiais típicos concebidos pelo legislador para que o executado veicule as matérias que ele, executado, tem em sua defesa. Sejam essas matérias, e agora atenção, pessoal, matérias que seriam arguíveis nos próprios autos, sejam essas matérias que seriam arguíveis em ação autônoma. Então, por exemplo, numa execução fundada em título extrajudicial, eu, executado, eu posso alegar em minha defesa que eu não paguei a dívida porque o produto vendido pelo vendedor, que é o exequente, continha um vício redibitório. Eu posso alegar a existência de vício redibitório nos embargos de execução fundada em título extrajudicial? A resposta é positiva, né? Nos termos do artigo 917, inciso 6º do Código 917, caput, inciso 6º do Código de Processo Civil, nos embargos de execução, o executado poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Então, o executado pode alegar essa matéria? Pode. No entanto, pessoal, vamos voltar, peguem comigo aqui esse exemplo que eu acabei de mencionar, do vício redibitório. Vamos imaginar que estamos aqui entre particulares, no inciso de lei especial, e que incide o Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002, ele estabelece no seu artigo 445, como regra geral, né? Como regra geral, o prazo de 30 dias para alegação de vício redibitório de coisa móvel. Então, para citar aqui um exemplo que eu dei antes de a gente começar a gravação, né? Imagine que eu compro um caminhão por R$200 mil, e como eu identifiquei a presença de um vício redibitório, eu deixo de pagar a dívida. E daí o vendedor do caminhão move uma execução com base no título executivo que foi extraído desse contrato, uma nota promissória, uma confissão de dívida, a gente já falou disso, né? Que se enquadra ali no 784 do CPC, e eu queira, nos embargos da execução, alegar essa matéria. Eu posso alegar, pessoal, que eu não paguei a dívida em razão do vício redibitório nos embargos da execução? Resposta: sim, desde que, né, ainda haja prazo. Porque, veja, uma coisa é o prazo processual para eu apresentar os embargos à execução, outra coisa é o prazo decadencial que eu tenho para alegar essa matéria, o vício redibitório, que está aqui no 445 do Código Civil. Essa explicação, pessoal, que eu acabei de passar aqui, para os embargos de execução fundada em título extrajudicial, vale mutatis mutandis para títulos executivos judiciais também. Então, veja, o que é que eu posso alegar em impugnação ao cumprimento de sentença? O que é que eu posso alegar em impugnação ao cumprimento de sentença
nos termos do artigo 525, que, como já disse antes a vocês, se parece muito com o 535 do CPC. Aliás, essa aqui é a segunda observação importante. O 535 do CPC fala da impugnação ou cumprimento de sentença quando a execução foi requerida contra a fazenda pública, tá bom? Mas o conteúdo é muito parecido. Então, imaginem, de acordo com o Código de Processo Civil, artigo 525, eu posso alegar várias matérias na impugnação ou cumprimento de sentença. O rol é aquele que está no artigo 525 do CPC. Mas notem, o rol de títulos executivos judiciais é bastante vasto também, né? O artigo 515 do Código de Processo Civil, antes de voltar ao julgado, deixa eu colocar aqui na tela para vocês o artigo 515 do CPC, para vocês verem comigo como o rol de títulos executivos judiciais é bastante vasto, é bastante heterogêneo, né? Então, vejam, no artigo 515, caput, inciso 1º, a gente tem aquilo que muita gente chama de título executivo judicial típico, que é a sentença que reconhece a existência, a sentença do juiz estatal que reconhece a existência de um dever. Normalmente é uma sentença condenatória, mas como nós já mencionamos antes, né, hoje entende-se que mesmo a sentença declaratória que reconheça a existência de uma obrigação líquida certa e exigível, vale também como título executivo. Mas não é isso que eu queria falar aqui com vocês hoje. Eu queria falar desses exemplos aqui, ó. Sentença penal condenatória transitada em julgado, que é um título executivo judicial para execução nocível. Então, vocês já devem ter estudado, não vou falar, eu só vou mencionar a hipótese, vocês já estudaram ou vão estudar isso com o professor de processo penal. Então, vocês já viram que o Código de Processo Penal, ele autoriza que o juiz, ao proferir a sentença penal condenatória, ele já fixe o valor da indenização. Né? É um dos efeitos, dos possíveis efeitos da sentença penal condenatória. Então, essa sentença penal condenatória, ela é título para execução nocível. Outro exemplo, a sentença arbitral, que é o exemplo da decisão que vou mencionar na sequência, né? Que eu trouxe um julgado para vocês. E, além disso, sentença estrangeira e a decisão interlocutória estrangeira, né? Após terem passado pelo procedimento ali no Superior Tribunal de Justiça. Notem, pessoal, que nesse caso aqui, o executado, diz o parágrafo 1º, ele é citado nocível para o cumprimento da sentença ou liquidação, conforme for o caso. De todo modo, vejam comigo aqui que esses títulos dos incisos 6º a 9º, né, eles não correspondem àquelas figuras com as quais nós estamos habituados a lidar no nosso dia a dia corriqueiramente, inclusive aqui na sala de aula, ainda que seja uma sala de aula virtual. Porque normalmente a gente pensa assim, o juiz condenou o réu a pagar uma indenização, né? Ou o juiz homologou um acordo entre as partes, então é sentença homologatória. Então percebam que o rol de títulos executivos pode variar. Agora, voltemos a um dos exemplos, que eu não falei muito dele, porque justamente eu ia falar dele agora. Imaginem a execução de uma sentença arbitral. Notem, a sentença arbitral é um título executivo judicial. Hoje, prevalece na doutrina a orientação de que a atividade arbitral, a atividade do árbitro, é atividade jurisdicional privada, não é jurisdição estatal, mas é jurisdição também. Para que nos interessa aqui, na nossa matéria de hoje, o Código de Processo Civil reconhece a sentença arbitral, a sentença condenatória arbitral, como título executivo judicial. Então, a execução vai ser requerida nocível do Estado, né? Porque, esse é um outro ponto, prevalece também a orientação, até hoje, de que o árbitro não pode executar. O árbitro não pode, por exemplo, realizar penhora, alienação de bens do devedor, né? Então, o árbitro condena o réu a pagar uma dívida, mas os atos de força, os atos de expropriação vão ter que ser realizados pelo Poder Judiciário Estatal. Então, de posse desse título executivo judicial, a sentença arbitral, eu vou requerer a sua execução lá no juízo estatal, tá certo? Vai ser um título executivo judicial. E vejam, as matérias de defesa, nesse caso, são limitadas sob o ponto de vista da lei que disciplina a arbitragem. Vocês estudaram arbitragem, certamente, no 2º, 3º ano da faculdade, mas aqui eu só queria mencionar para vocês a hipótese referida
nos artigos 32 e 33 da Lei de Arbitragem. Então, a Lei de Arbitragem, que é a Lei 9.307 de 96, que foi reformada em 2015 também, em seu artigo 32 fala dos casos de nulidade da sentença arbitral. Então, tem aqui as hipóteses, né? Não vamos ficar destrinchando isso agora. E o artigo 33, pessoal, vejam, fala que a parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de nulidade da sentença arbitral nos casos previstos nessa lei que estão ali no artigo 32, que a gente acabou de mencionar. Agora, vejam que interessante, de acordo com o parágrafo 1º desse artigo, né, a demanda para a declaração de nulidade da sentença arbitral deverá ser proposta no prazo de até 90 dias após o recebimento da notificação da respectiva sentença. Então, eu tenho, nos termos aqui do parágrafo 1º do artigo 535, do artigo 33 da Lei 9.307, eu tenho prazo de 90 dias para alegar esses vícios que estão aqui. Entendem? Notem, essa ação aqui, pessoal, é uma ação declaratória de nulidade da sentença arbitral. Não é uma ação rescisória, porque a ação rescisória vai caber contra a sentença de juízo estatal. Mas é uma ação semelhante às ações autônomas de impugnação de decisões judiciais, né? Então, eu posso mover em 90 dias, que é o prazo estabelecido aqui no artigo 33, eu posso, em 90 dias, requerer a declaração da nulidade da sentença arbitral com base num dos vícios do artigo 32 da Lei da Arbitragem. Agora, imaginem o seguinte. Você é advogada, teu cliente obteve uma decisão favorável do árbitro, né? No Tribunal Arbitral ali de São Paulo, na Câmara de Arbitragem ali de Curitiba, né? Enfim, não importa. O fato é, você tem um título executivo judicial a favor do seu cliente. E eis que você vai executar esse título executivo judicial e o executado quer alegar a sua nulidade. Daí você ajuiza nos termos do artigo 515, que a gente mencionou, parágrafo 1º, né? No cível, no juízo estatal cível, né? Você pede o cumprimento ou a execução dessa sentença arbitral, ok? O árbitro, né, proferiu essa sentença e a notificação ocorreu há mais de 90 dias, e vem o executado, e na impugnação ao cumprimento de sentença, com base no artigo 525, ela alega os vícios do artigo 32. Vocês acham que isso é possível? Pessoal, a resposta é negativa. Assim como acontece no caso do vício redibitório, né, que pode ser uma das matérias alegadas nos embargos à execução de título extrajudicial, se eu admito que o executado, na impugnação ao cumprimento de sentença, ele alegue a nulidade da sentença arbitral, eu vou ter dois prazos. Um prazo é aquele prazo de 15 dias para protocolo nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença, que é um prazo dentro do processo, e outro prazo é o prazo decadencial, para eu alegar os vícios do artigo 32. Então vejam aqui o que diz essa decisão relativamente recente, né, de abril de 2021, bem recente, aliás, né, deste mês, do mês passado, melhor dizendo, há um mês, em que a ministra Nancy Andrighi, relatora, ela disse o seguinte, vejam, item 3, a declaração de nulidade da sentença arbitral pode ser pleiteada judicialmente por ação declaratória de nulidade ou impugnação ou cumprimento da sentença arbitral, do que está ali no artigo 33, parágrafo 3º, né, da Lei de Arbitragem, Lei 9.307, de 1996, após a reforma de 2005, né? Então, eu posso alegar essas matérias da impugnação? Sim, eu posso alegar essas matérias da impugnação ao cumprimento de sentença. No entanto, pessoal, o prazo é de 90 dias para alegar esse vício, né? Então, vejam o que diz aqui no item 5. Assim, embora a nulidade possa ser suscitada em sede de impugnação ao cumprimento da sentença arbitral, se a execução for ajuizada após o decurso do prazo decadencial da ação de nulidade, a defesa da parte executada fica limitada às matérias específicas do artigo 525, parágrafo 1º do Código de Processo Civil,
sendo vedada a invocação de nulidade da sentença com base nas matérias do artigo 32 da Lei de Arbitragem. Então, vale a pena ler também esse julgado aqui. O número do processo é 1001.936. Peço que vocês leiam. Isso aqui para vocês, apenas para confirmar, pessoal, o que a gente já vinha falando, né? Que as matérias que podem ser alegadas são aquelas matérias que você poderia alegar, inclusive, fora, né? Que a impugnação ou cumprimento de sentença veicula os temas, admite que você ali alegue as matérias que você pode alegar perante o juízo de primeiro grau. Sejam vícios relacionados à execução, sejam matérias como essa aqui. Importante, hein, gente? Nem tudo pode ser alegado em impugnação ou cumprimento de sentença. Então, por exemplo, a prescrição anterior à sentença. Isso já de acordo com o princípio do deduzido e do dedutível, que está no artigo 508 do Código de Processo Civil, né? O que diz o artigo 508? Que transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas, diz a lei, deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. É o que está no artigo 508 do Código de Processo Civil. Então, se você não alegou prescrição, por exemplo, reputa-se essa matéria alegada e repelida. O que, em tese, você poderia alegar de vício anterior à decisão, ou de erro na decisão, eventualmente você poderia fazê-lo em ação rescisória. Agora, as matérias arguíveis em ação rescisória, como princípio, não são arguíveis em impugnação ou cumprimento de sentença, né? O que eu posso alegar em impugnação ou cumprimento de sentença são vícios dos atos executivos, né? São vícios, por exemplo, relacionados à inexigibilidade ou inexecuibilidade da decisão. Então, imagine uma sentença proferida contra o Estado e essa sentença deveria se sujeitar ao reexame necessário, né? A remessa obrigatória. Isso não foi feito. Essa sentença não está produzindo efeitos e não pode ser executada. Então, na impugnação ou cumprimento de sentença, eu posso alegar isso. Eu posso alegar coisas como pagamento, por exemplo, posterior, desde que posterior, né, à sentença. Tem uma hipótese bem interessante que eu já mencionei com vocês quando nós estudamos a querela nullitatis insanabilis, que é a que está no artigo 525, parágrafo 1º, inciso 1º, né, do CPC, que fala da falta ou nulidade da citação se na fase de conhecimento o processo correu à revelia, que é a hipótese mais comum de ação declaratória de ineficácia ou de inexistência, né? Cada um usa uma expressão diferente, ou a querela nullitatis insanabilis, que eu posso veicular por ação autônoma ou por impugnação ao cumprimento de sentença também, né? Agora, os temas que só podem ser alegados através de ação rescisória, esses somente podem ser alegados em ação rescisória. Então, em tese, é possível que contra uma sentença que esteja sendo executada, eu tenha matérias para alegar em impugnação ao cumprimento de sentença e em ação rescisória, né? Uma atenção especial, e com isso, pessoal, a gente já está chegando ao fim, eu peço só mais um pouquinho da atenção de vocês para a gente finalizar. Uma atenção especial de vocês para a hipótese que eu vou colocar aqui na tela, que a gente já comentou quando falamos de ação rescisória, mas naquela ocasião eu disse que nós voltaríamos a falar disso aqui para vocês. O inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 525 trata da hipótese de inexecuibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Lá nos parágrafos desse dispositivo, lá na frente, né, os parágrafos 12 a 15 vão tratar especificamente do problema atinente à sentença contrária à Constituição, a assim chamada sentença inconstitucional. Em síntese, bem apertada, e apenas para reproduzir o que a gente já colocou aqui para vocês anteriormente, né, a hipótese descrita aqui nos parágrafos 12 a 15 do artigo 528, do artigo 525, e há parecidos, né, ou idênticos até, ali nos parágrafos do artigo 535, eu poderei alegar que a decisão é contrária, a decisão proferida aqui pelo juiz que está sendo executada,
é contrária a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não é? Se a decisão tiver sido proferida pelo Supremo antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Ok? Então, exemplo, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do tributo X. E essa decisão judicial está cobrando, me condenou a pagar o tributo X. Ok? Se a decisão do Supremo for anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, daí eu posso alegar em impugnação ao cumprimento de sentença que a decisão exequenda violou a coisa julgada porque reconheceu como exigível algo que o Supremo declarou que não é exigível. Ok? Né? Porque aquela obrigação foi considerada como indevida pelo Supremo Tribunal Federal, considerou ela inconstitucional. Mas para que eu alegue isso em impugnação ao cumprimento de sentença, eu tenho que me valer, a decisão tem que ter sido proferida pelo Supremo antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Ok? E se o Supremo tiver decidido a respeito antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, aí incide o parágrafo 15. Se a decisão proferida no parágrafo 12, referida no parágrafo 12, for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, aí, pessoal, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão do Supremo. Aqui, pessoal, vocês, não sei se vocês gostam de direito constitucional e direito tributário, o Supremo deve julgar nesta semana, né, um caso interessante de possível modulação de uma outra decisão que ele proferiu em 2017, né, questão atinente ali a PIS/COFINS e tal. Eu peço a vocês, recomendo a vocês, se vocês quiserem eu comento na próxima aula, mas eu recomendo a vocês que acompanhem o julgamento pelo Supremo, que eu acho que vai ser bem interessante, né, para aqueles que se interessam sobre temas de direito constitucional e direito tributário, porque nessa decisão o Supremo vai tratar do problema atinente à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em matéria tributária. Mas, enfim, essa orientação que foi adotada pelo legislador nesses parágrafos do artigo 525, não é? Esses dispositivos foram tidos por constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Eu vou colocar aqui na tela para vocês uma decisão do STJ que, além de ela se referir, né, à decisão do Supremo, né, ela se refere também à orientação que foi firmada, vem sendo reconhecida e reproduzida pelo próprio STJ. É um acórdão de 15 de dezembro de 2020, né, no processo número 1517292. E eu destaquei apenas um trechinho aqui da ementa para vocês, né, que vou ler e com isso a gente vai encerrar, em que se decidiu, pessoal, que o Supremo, né, ao julgar o RE 611.503, firmou a tese de que são constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do artigo 741 e do parágrafo 1º do artigo 475L do CPC e os correspondentes do Código em vigor, né? Tá. Daí diz assim: vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória das sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais, ou B, a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecida constitucional, reconhecidamente constitucional, e C, desde que em qualquer desses casos reconhecimento disso, né, tenha decorrido de julgamento do Supremo realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, né? Bom, então esses, pessoal, são os aspectos que eu reservei para a aula de hoje, para que daí então a gente debatesse sobre esses temas com vocês. Nós vamos prosseguir nas próximas aulas falando de outros aspectos relacionados à impugnação ao cumprimento de sentença, impugnação ao cumprimento de sentença, e também execução fundada em título extrajudicial e embargos à execução fundada em título extrajudicial. Eu vou interromper a gravação por aqui, tá certo? E prossigo na sala para a gente
fazer alguns debates, tirar dúvidas que vocês eventualmente tiverem. É isso, por enquanto, até mais.